Olha, o pior não é ele mentir. A gente já sabe, a gente conhece o mentiroso de longe, a gente vê o nariz de Pinóquio, né, avançando, seguindo em frente e crescendo cada vez mais. O problema é ele achar que os 200 milhões de brasileiros são um bando de idiotas que vão cair nessas conversinhas ridículas de que o país estava destruído e que ele é o salvador da pátria. Tem sempre aquela militância aguerrida, óbvio, cega, né? Colocou uma venda nos olhos e segue para onde o mentiroso compulsivo mandar direcionar, mas obviamente que tem uma imensa, imensa maioria que não só não dá bola para essa baboseira que vem de Brasília atualmente, quanto está muito antenada, está muito... É isso aí, pessoal. Como vocês viram aí, a Cristina Grêmio largando o aço no mentiroso do Lula, né, que mais uma vez mente, falando que salvou o Brasil das mãos do Bolsonaro. Pessoal, vamos aqui com comentários do canal Gazeta do Povo, já deixando os créditos aqui ao canal do Gazeta do Povo na plataforma do YouTube, sempre nos informando e sempre trazendo a notícia em primeira mão. Então, pessoal, se não é inscrito também, se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, que isso ajuda muito no engajamento do vídeo e no crescimento do canal. E só mais uma coisa também, comentem aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é pra gente saber de onde está vindo a nossa audiência. E também, pessoal, quando forem se inscrever no canal, ativem o sininho de notificação, porque assim que postarmos conteúdo chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. Agora, sem mais enrolação, bora pra notícia. Rolândia, Cris, já viu esse lugar? Se tivesse um lugar com esse nome, você teria um presidente para indicar para esse lugar? Boa tarde. Já tenho, né? Já existe, já tem presidente e tudo mais. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Serrão, Marco. Boa tarde para nossa audiência. Estava aqui provocando meus seguidores no Twitter e perguntando como definir um presidente que mente de forma compulsiva. Olha, o pior não é ele mentir. A gente já sabe, a gente conhece o mentiroso de longe, a gente vê o nariz de Pinóquio, né, avançando, seguindo em frente e crescendo cada vez mais. O problema é ele achar que os 200 milhões de brasileiros são um bando de idiotas que vão cair nessas conversinhas ridículas de que o país estava destruído e que ele é o salvador da pátria. Tem sempre aquela militância aguerrida, óbvio, cega, né? Colocou uma venda nos olhos e segue para onde o mentiroso compulsivo mandar direcionar, mas obviamente que tem uma imensa, imensa maioria que não só não dá bola para essa baboseira que vem de Brasília atualmente, quanto está muito antenada, está muito politizada, muito informada, bem informada, não segue mais essa mídia militante lulista, mídia pichuleco, né, imprensa pichuleco, não segue mais, já ficou escancarado a que servem esses jornalistas que fazem vista grossa para tudo que foi descoberto na Lava Jato e que eles próprios ajudaram a investigar e divulgar na época, a título de endossar as mentiras, as pequenas e as grandes, ditas por este senhor que tomou o poder, que é diferente de ganhar eleições, como diria Zé Dirceu, que nós vamos falar dele também logo mais, né? Reapareceu 19 anos depois, Zé Dirceu, braço direito de Lula. E dizem muitos dos petistas, quase todos, que é e sempre foi o cérebro de todos os governos Lula. Então, tudo, seja bom ou ruim, que aconteceu nos governos Lula, e quase tudo é ruim, tem a mão, ou o pensamento, ou o desenho de Zé Dirceu. E Lula aqui agora falando que o país estava destruído, que Bolsonaro isso, que Bolsonaro aquilo, só que é muito recente, Lula, as pessoas ainda têm na lembrança não só o esforço descomunal de um governo que tinha acabado de assumir para tentar manter um mínimo de economia funcionando com aquela aberração daquele lockdown sem fim imposto pelo STF, aparelhado pelo senhor e pela Dilma, quanto pelos governadores e prefeitos, a imensa maioria petista, achando lindo que eles tenham tido toda a autorização do STF aparelhado pelo senhor e por Dilma, para fazer o que eles bem entendessem. Inclusive comprar respiradores, gastando 48 milhões de reais do dinheiro do governo federal, aliás, nosso, do pagador de impostos, cedido ao governo federal para ser investido em saúde e outras áreas também,
e que os seus governadorzinhos do consórcio Nordeste resolveram gastar numa loja que produz medicamentos, sei lá o quê, à base de maconha. Nunca teve qualquer fornecimento de equipamentos médicos, de respiradores, e não entregou, né? Cadê o dinheiro que estava ali? Cadê o dinheiro que sumiu? Então, assim, é uma aberração, não só as mentiras, como ele achar que alguém vai cair nessa mentirada dele. Agora, a gente deve se perguntar por quê? Porque entrando já no quarto mês do segundo ano de desgoverno, Lula está precisando jogar a culpa no governo anterior. Será que é porque os números da economia péssimos estão começando a chamar atenção? Será que é porque até o noticiário da imprensa pichuleco começou a revelar a real? A fuga absurda de investimentos do Brasil? O rombo exagerado, recorde nos cofres públicos? 58,4 bilhões só em fevereiro. Dá quase 2 bilhões por dia, apesar dos militontos ficarem acusando a gente de desinformar e de estar espalhando fake news. Eles não conseguem fazer continha de dividir por 2. Eles não conseguem fazer continha de dividir 58 por 29 também. É fácil, arredonda. Arredonda para 60 bilhões, 30 dias, normalmente os meses têm 30 dias, fevereiro teve 29, 2 bilhões por dia de rombo. Rombo. Gastou a mais do que arrecadou. E olha que as arrecadações têm sido boas, não são ruins. Por quê? Porque o Haddad, o ministro da Economia, que assume que não sabe nada de economia, está desde o primeiro dia de governo aumentando impostos. O governo está arrecadando, mas está sufocando todos responsáveis pelo PIB nacional. Quem tem mais recursos está saindo do país. Está tirando os investimentos do país. Quem tem menos recursos está apertando o cinto, porque a conta no supermercado está altíssima e os abobalhados, acreditando nos números do IBGE, aparelhado também por Lula, agora estão dizendo que não tem inflação. Como não tem inflação? Se 1 quilo de banana está custando R$14. 1 quilo de banana, que deu margem para a expressão popular a preço de banana, de tão baratinho que era a banana. A banana é um produto nacional. Pega a estrada aqui de Curitiba para São Paulo, é só bananal. R$14 o quilo. Como não tem inflação? Estou citando só um produto aqui. Como não tem inflação? É porque eles comem lagosta e eles não se preocupam em ir no supermercado, né? A dona Janja está comprando só sapatinho de 8.500, ela não está preocupada com fazer a feira e levar para alimentar a família. Então, assim, um absurdo. Eu levo um desaforo desses, vindo de um presidente da República, como mais uma bravata. Por mim, crime de lesa pátria, mais um. Você tentar enganar o seu povo, ainda bem que o povo está bem acordadinho, enganar o seu povo para tentar difamar um outro governante que esteve antes, que deixou 53 bilhões de reais em cofre, no azul, entregou no azul, apesar de ter enfrentado 2 anos de pandemia e 1 ano de consequências muito ruins na economia em função da guerra na Ucrânia. Um dos maiores fornecedores de fertilizantes do mundo, e para o Brasil isso é ouro. Ouro, nós somos um país que produz alimentos. Sem fertilizante não se produz alimentos. Aliás, o governo que foi para a Rússia negociar a garantia do fornecimento de fertilizantes às vésperas da guerra. Muito criticado por isso. Mas não saiu falando aí que o país atacado por terroristas era nazista. Não saiu falando essas aberrações, prendendo jornalista estrangeiro que chega no país. Nada disso, né? Então, o discurso desses bravateiros aí é sempre espelhando ali para voltar para eles, porque o que eles falam é o que eles fazem, o que eles acusam os outros de fazer é o que eles próprios praticam. Verdade, Cris. E essa fala do presidente da República foi feita lá em Niterói. Inclusive, Jorge Serrão, ele teve a coragem, não sei nem se é coragem, de dizer que estão tentando recuperar a Petrobras. Porque, aí ele fala, eles na gestão passada não tiveram nem coragem de privatizar, enfim, disse que teria que passar pelo Congresso e não conseguiriam. Mas ele falando de Petrobras, Serrão, tá de brincadeira? Boa tarde. Tá de brincanagem. Saudações, meus amigos, meus amados haters, meu povo da Gazeta do Povo e também meu povo de Pinóquiolândia.
Agora, Pinóquiolândia não é Niterói, não. Niterói é a minha cidade natal, adoro Niterói. Lula foi lá contar a historinha, agora está fazendo lá, arrumou verba de novo, que ele quer reativar a indústria naval. Aí a promessa é que agora, fazendo ali uma dragagem do canal de São Lourenço, ele vai reativar a indústria naval em Niterói. Essa história de indústria naval em Niterói, o pessoal de Niterói já não aguenta mais ouvir esse papo de Pinóquio. Toda vez acontece isso. E toda vez acontece o quê? Escândalo. Toda vez que vem com esse papo de recuperar a indústria naval, vem o espetáculo da corrupção e a indústria naval naufraga. Vai sempre afundando nos escândalos que se seguem às promessas de que vai haver a reativação da indústria naval. Então, povo da Pinóquiolândia, não caiam mais nessa. Mas Lula tem problemas muito sérios. Nunca ele esteve tão impopular quanto agora, mas a questão não é de popularidade, que o povo diga que ele está impopular, é ele se sente impopular. Lula não consegue ir a lugar nenhum em que ele seja ovacionado. Hoje de manhã, já está circulando aí um vídeo nas redes sociais, o ex-presidente Jair Bolsonaro esteve em Uberaba, estava tomando um café, foi tomar um café lá no Triângulo Mineiro, e aí o que aconteceu? Superlotou o bar onde estava Jair Bolsonaro, formou-se uma fila gigantesca para o café. E aí, muita gente até pensou, será que era o Lula que estava ali? Será que estão distribuindo mortadela? Não, mas não era. Nem se Lula distribuir mortadela no café, ele consegue recuperar a popularidade perdida. Nem fazendo mágica de marketagem na rede pública de televisão, ele vai conseguir recuperar a popularidade que um dia ele já teve e que não vai ter nunca mais. Por quê? Primeiro, que ele não tem consistência de mais nada do que está falando. Segundo, além de contar muita mentira, também tem praticado leviandade. Terceiro, Lula não tem projeto nenhum concreto para o Brasil. É só conversa fiada, é só marketagem, é só historinha do boitatá, e disso as pessoas estão cansadas. Esse papo de Pinóquio, ninguém aguenta mais. O Pinóquio ambulante. Então o presidente Lula devia tomar vergonha e começar a governar. Mas não, ele não consegue começar a governar porque ele não montou uma equipe com capacidade para isso. Essa equipe não tem projeto para isso. E aí você tem que aguentar até crítica. Você ouve o Zé Dirceu criticando o sistema, e o Zé Dirceu, quando critica o sistema, na verdade está falando exatamente mal da estrutura que Lula ajuda a sustentar. E aí, como é que fica Zé Dirceu? E tem que lembrar, como a Cristina lembrou, né? Você foi o cara que mandou no Brasil nos governos passados do Lula. Então você tem responsabilidade por tudo de muito ruim que também aconteceu. Então, é o ideólogo do caos, não é o ideólogo do bem. E chega cheio de história, ele está querendo recuperar o tempo perdido dele também dentro do PT, quer tirar a Gleisi Hoffmann do poder no partido, colocar alguém ligado a ele para comandar. Enfim, o PT não sabe o que fazer. Mas, vamos lá, pelo menos Lula tem alguns méritos nessa gestão. Se ele é o presidente que ataca o agro, chama o agro de fascista, faz o que pode para avacalhar com o agro, né? Se esquecendo que ali está o sustentáculo econômico da nação, pelo menos Lula tem algo assim que lembra o agro. Ele é o presidente que conseguiu o mérito de transformar melancia em banana. Vocês já notaram? As melancias se transformaram em bananas. E tem um outro processo parecido que também fez com que aqueles que poderiam ser aí até o chamado de poder moderador, agora viraram poder bajulador. Tudo graças a Lula. Eu acho que eles pensam assim, bom, eu não estou fazendo nada aqui, né? Vou lá contar uma mentira ali para todo mundo ouvir. E na cabeça deles eu acho que eles pensam que todo mundo acredita no que eles falam. Que, cara, não tem lógica. O Bolsonaro entregou o Brasil de um jeito, o Lula tá fazendo com que o Brasil fique de outro jeito, para pior. Para pior. Bolsonaro enfrentou uma pandemia, Lula não consegue enfrentar uma dengue.
né? Uma pandemia mundial que devastou várias famílias, vários países. Bolsonaro enfrentou e ainda conseguiu entregar a economia no verde. Lula, com 1 ano e meio, já está com a economia no vermelho, porque não tem capacidade. Não tem capacidade. Se vocês pegarem aí qualquer discurso do Lula que não seja falando do Bolsonaro, é falando do Bolsonaro. Por exemplo, ele fala que ele conseguiu um Brasil que estava em ruínas. Bolsonaro deixou o Brasil em ruínas e ele está recuperando a felicidade dos brasileiros. Ele está recuperando a economia do Brasil. Não tem mais nada do que isso, pessoal. Vai esperar o quê? Não tem mais, eles não têm capacidade. Pega os ministros aí que ele tem na pasta dele. Silvio Almeida, um cara totalmente ignorante, que acha que tudo é racismo e que tudo é ofensa. Não vamos nem falar da Armanda Marielle, que só tá ali porque é irmã da Marielle. O que ela faz? O que ela faz? Qual é o conceito de trabalho dela? O que ela faz para melhorar a vida dos brasileiros? Além de, logicamente, bajular o Lula. Não tem capacidade, pessoal, não tem capacidade. Então, assim, as pessoas que colocaram o Lula no poder são aquelas que pensaram assim, ó, eu não vou votar porque falaram que o Bolsonaro fiz isso. Bolsonaro fez isso, fulano de tal falou que ele fez isso, então eu não vou votar nele, eu vou votar no Lula. Não tô nem aí se o Lula não tem capacidade, mas eu vou votar no Lula. É isso. Se você parar para pensar e perguntar para os petistas, até o 6º mês de governo, eles tinham muito argumento. Nossa, Lula tá mudando a situação, não sei o quê. Né, eles tinham argumento, eu não tô falando que estão certos. Mas de lá para cá, agora não tem como mais botar a culpa no Bolsonaro. Já tem 1 ano e meio de governo. Não tem para onde correr. Mas agora, enquanto eles continuam nessa perseguição pessoal a Bolsonaro, o Brasil vai continuando assim, ó. Economia ruim, PIB baixando, mercadorias caríssimas, mercado caro. E é isso. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso ajuda muito no engajamento do vídeo e ajuda muito também no crescimento do canal. Então se inscreva, deixe seu like, que isso ajuda muito. E não se esqueça também de comentar de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é pra gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Desde já agradeço. Valeu!